Olá, pessoal do curso de Nutrição e Dietética, voltada para estudantes do curso técnico de enfermagem, mas que também pode ser apropriado pelos técnicos de Nutrição e Dietética e por outros cursos da área de saúde que se interessem ou que necessitem dos conhecimentos de Nutrição e Dietética. Na primeira aula, nós fizemos uma introdução, definindo o que seria, fizemos uma série de definições sobre Nutrição e Dietética. Na segunda videoaula, nós já trabalhamos as profissões que lidam com conhecimento de nutrição e dietética, professores de nível superior, pós-graduação, técnicos de ensino fundamental e elementar. E na terceira videoaula nós estudamos a classificação e os tipos de alimentos, de nutrientes, alimentos e comidas. Ela se desdobrou em duas, a videoaula 3, propriamente dita, e a 4, que a gente fechou essa temática. Então, na videoaula 5, que é essa que nós estamos começando agora, vamos discutir fatores que influenciam ou determinam o padrão alimentar de uma pessoa, de uma família, de um grupo, de uma região ou mesmo de um país. Então vamos lá, vamos ver cada fator. Acesso ao alimento. Acesso ao alimento não adianta você ter um alimento plantado, colhido e vendido se a pessoa não consegue chegar até onde o alimento tem. Então existe o alimento na região, mas ele é mal distribuído, ou ele é distribuído para o exterior. Então não adianta a pessoa ter uma grande plantação de pêssego. O pêssego não vai fazer parte do cardápio daquela região se todo o pêssego é exportado. Então ele precisa ter acesso ao alimento, cheirar o alimento. E isso, às vezes, quando você introduz um alimento novo, o mercado que a pessoa for, onde ela for, tem um alimento, ele tem acesso àquele alimento, ele consegue chegar àquele alimento, o alimento chegar a ele, chegar um momento que, por curiosidade, ou por qualquer coisa, ele vai acabar comendo o alimento. É igual quando uma criança, por exemplo, gosta de cenoura. Aí você coloca todo dia, você faz lá uma comida e põe um pouco de cenoura. Não gosta de cenoura. Não, tudo bem, tá aqui no cantinho. Primeiro dia ela vai reclamar, segundo dia vai reclamar, no terceiro dia não fala mais nada, no quarto reclama, não, tô só deixando no cantinho, não precisa comer. Lá, depois de alguns dias, ela vai estar beliscando a cenoura, daqui a pouco ela está incorporando a cenoura na alimentação, porque ela teve tanto acesso àquilo que ela acabou incorporando. Então, o contrário também é verdadeiro. Se ele nunca tiver acesso ao dado alimento, por mais que se plante, não vai ter o hábito cultural, o hábito alimentar de comer esse alimento, ou de usar comidas que utilizem esse alimento. Também a disponibilidade do alimento, se ele é disponível, para as pessoas, se é um alimento que não tem ali naquela região. Não é que não tem acesso, não tem na região, a região não planta, não compra, então não é nem que dali vai para outro lugar ou que não é comercializado nos lugares que a pessoa frequenta, às vezes até comercializado, então não é um problema de acessibilidade, simplesmente não tem. Então, ou se é disponível só num período do tempo, por um curto tempo, então ter o alimento para produzir o acesso, a primeira coisa, para ter o acesso tem que ter o alimento. Então, se não tem o alimento, não tem o acesso. Agora, para ter o alimento, não tem acesso. Então, a disponibilidade do alimento é importante. Quanto mais disponível for o alimento, por exemplo, um alimento que é plantado que nasce ali, é muito mais disponível do que você pegar lá de um outro país. Você tem uma série de coisas até chegar a esse acesso. Então, a disponibilidade favorece o acesso. Nem sempre a disponibilidade vai favorecer o acesso, mas a disponibilidade geralmente favorece o acesso. E aí isso favorece você incorporar aquilo no seu padrão alimentar. Informações sobre o alimento. Quanto mais informações por mídias, por pessoas, por pais, que os pais não sejam pessoas, que eu digo pessoas estranhas, ou por pessoas conhecidas, ou gente da sua família, ou gente que tem um pretenso, respeito, você respeita, não importa como a informação chega em você. Quanto mais informações você tem sobre um dado alimento, mais você vai procurar, mesmo que o acesso seja difícil a esse alimento. Se o acesso e a disponibilidade está presente agora, mas não estava antes, se você tem uma farta informação das vantagens daquele alimento, de como cozinhar aquele alimento, você adere ao novo alimento muito mais fácil do que o alimento que agora é disponível e acessível para você, mas que você não tem informação nenhuma muito escassa. Então, a informação sobre o alimento faz até a pessoa
exigir ou procurar o alimento aonde ela normalmente não teria acesso ao alimento. Se ela ficar com uma riqueza de informações e ver que aquilo serve para ela, excelente. Então, quanto mais informações sobre o alimento, mais a pessoa conhece o alimento, mais receitas, não é só em termos nutricionais, até em termos culinários, mais receitas ela tiver sobre o alimento, mais ela tem chance de incorporar aquele alimento à sua dieta. Influência da propaganda dos pares, né? Então, a gente falou das pessoas enquanto transmissoras de informações sobre a qualidade do alimento, da vantagem do alimento, mas de repente aqui a influência vai além disso. Por exemplo, a propaganda, né? Compre objeto fulano de tal, substância tal, ou propaganda subliminar numa cena, faz um merchan, né? Numa cena lá que o indivíduo vai lá e come uns sucrilhos da marca tal. Então aí não só influencia o tipo de alimento, como pode influenciar a marca, né? Como alguns dizem que a propaganda é a criadora de necessidade. De repente o indivíduo não tinha nenhuma necessidade daquele alimento ou daquela marca, mas ele pode ser influenciado pela propaganda a querer aquele alimento ou aquela marca, né? E a propaganda em veículos de comunicação, ou mesmo a propaganda da forma com que é colocada nos locais de venda, a forma que é acessada, não é à toa que os açougues, as peixarias, a parte de panificações, que as pessoas compram frequentemente, até independente da propaganda, estão no fundo dos supermercados. Que você passa por um monte de coisas que normalmente você nem compraria, ou que compraria, mas não necessariamente mesmo naquela marca. E aí são ofertas, vem a propaganda, vem uma pessoa lá para trabalhar, olha aqui é um novo iogurte. E isso tudo influencia no contato com o alimento. E quanto mais forte, mais incisiva, mais frequente for o reforço da propaganda, mais chance de você incorporar e manter aquilo no seu hábito alimentar. E também dos amigos. Se você, por exemplo, namora uma vegana, por mais que você não se transforme em um vegano, se você sai para comer com ela, se você está o tempo inteiro com ela, você vai começar a consumir um monte de pratos vegetarianos e de repente até descobrir, se você tinha algum preconceito com a culinária vegana, você passa até a verificar que tem um sabor que é legal, independente dos aspectos filosóficos. Pode ser até que você não se convença ou se convença, mas até mesmo que você não entre né, se ela não é uma vegana que quer fazer que todos virem veganos, né, ou ela está até com medo de não se sentir uma chata perante você, sei lá o que se passou, ela simplesmente come padrão vegano, não muda, você está indo nela. E aí você pode começar a aumentar o número de pratos veganos, ou começar a consumir pratos veganos, ou de repente até virar vegano, e você não era, né? Ou de repente, por exemplo, uma pessoa come graviola, você nunca comeu graviola, e você experimentou, né? Recentemente come comidas que tem graviola, e aí você passou a gostar, porque você foi apresentado, depois foi reforçado, né? Como você não tem hábito de comprar, não comprou, mas depois foi reforçado. Então, acaba daqui a pouco você espontaneamente comprando e fazendo um tipo de graviola. Então, a influência e a propaganda dos pares é muito importante, né? Então, a informação sobre alimento, mas também a influência das pessoas e da propaganda. Alimentos que cabem no orçamento. Não adianta ter maior propaganda se você não tem dinheiro para comprar aquele alimento. Então, é um alimento muito caro, que vai além. Se é muito caro, mas você tem dinheiro sobrando, isso não vai ser a propaganda, as informações, inclusive você tem dinheiro, geralmente, nem sempre, mas tem mais informações, a propaganda vai te atingir, os seus colegas usando, outras pessoas usando, vão te atingir porque você não tem a limitação do dinheiro. Inclusive, se o acesso e a disponibilidade não for legal, você manda trazer. Se você tem muito dinheiro, você pode estar tão empolgado e manda trazer e tem hábito de comer aquilo. Então, já ao contrário, você tem propaganda, tem acesso, tem disponibilidade, mas é muito caro, não faz parte. Então, você pode até comer eventualmente, se for comer na casa de alguém, mas você não vai fazer parte do seu dia a dia, do seu hábito alimentar, né? Então, alimentos que cabem no orçamento também é algo que faz você usar. É por isso que pessoas com baixo orçamento comem muitos produtos industrializados, de baixo valor calórico, que são mais baratos, farináceos, e muitos acabam engordando, porque é tanta caloria, mas
e passam a ter deficiência de determinados nutrientes, porque a pessoa come aquele alimento não é só porque aquele é disponível em acesso, não é porque tem propaganda que ele tem de outros, mas é aquilo que cabe no bolso dele, né? Então, as autoridades responsáveis por segurança alimentar, nós vamos discutir num outro vídeo, precisam estar atentos para que, independente das condições financeiras, as pessoas tenham possibilidade, de um jeito ou de outro, ter acesso aos alimentos, mesmo que economicamente elas sejam fragilizadas, porque senão elas podem cair numa monotonia alimentar. Não, alguns nem comer nada, que é mais grave ainda, mas outros que acabam tendo um tipo restrito de dieta simplesmente porque é o que ela pode comprar e isso pode trazer problema para ela. Então eles vão ter que aprender a reutilização, para sobrar dinheiro e comprar outros alimentos, a plantar, né, a ter bolsas de fomento, a ter subsídios. Então, a estratégia varia de acordo com as características do grupo, mas ele tem que ter, com o dinheiro que ele possui, possibilidade de ter uma alimentação diversificada para não ter agravos nutricionais. Aspectos culturais, históricos, religiosos e filosóficos. Então, por exemplo, aspectos culturais. As pessoas que muitas das vezes se confundem com o próprio histórico. Por exemplo, ali tem uma cultura de comer arroz e feijão. Arroz e feijão é culturalmente aquilo que na evolução daquele povo, ele culturalmente ele come arroz e feijão, com a batata frita, arroz e feijão, não sei o que, arroz e feijão. Já um outro povo que tem um outro tipo de cultura, e aí a cultura tem influências históricas, diretas, de outras culturas, ou de uma religião que aquelas pessoas nem professam, mas por algum motivo eles tinham uma crença ou religiosamente professavam os alimentos e acaba aquilo incorporando, tanto que a comida é um patrimônio cultural do povo, né? Então, da mesma maneira que o francês não incorpora recheio do croissant raiz, não tem recheio, enquanto que outros lugares que até comem croissant, eventualmente, com uma certa frequência, colocam recheio, porque culturalmente eles aprenderam o croissant sem o recheio, com claro aquilo, enquanto que os outros já pegou uma influência já, né, misturada. Então, os aspectos culturais, que é uma mistura de crenças, de religião, de história, de hábitos adquiridos que os outros tiveram, você nem é daquela crença, nem daquela religião, nem nada, mas a habituação de uma família, a habituação de um grupo, a habituação de uma nação faz com que determinados padrões alimentares sejam repetidos. E esse, quando não são legais, eles são bem difíceis de mudar, né? Porque você está naquilo, está repetindo, está reproduzindo aquilo por habituação. E de ver todo mundo fazendo, todo mundo por habituação. E isso é muito difícil de você mudar. Não é impossível, mas é muito difícil. E nem sempre é desejável, porque nem sempre é negativo, mas se for negativo, é difícil, né? Bem, históricos. Por exemplo, por que hoje a gente tem batata espalhada, alguns tipos de batata espalhados na Europa, que é um fruto das Américas, da América do Sul, e a gente tem vários países hoje que tem a batata no seu dia a dia, foi incorporado, e não tem um aipim. E de algum motivo, os europeus que aqui tiveram, né, no início da descoberta das Américas, da colonização, principalmente os portugueses e espanhóis, foram os principais responsáveis por levar a batata, depois os ingleses, mas principalmente os portugueses e espanhóis, de levar a batata para a Europa e depois acabou virando hábito e hoje é um aspecto cultural, eles de alguma maneira, não sei, cargas d'água, concluíram que o aipim, e tinha algumas regiões que tinham uma batata e aipim, ele era um produto para alimentar animais. Então o aipim, a Europa quer animais, eu não quero isso, mas deixa o animal para lá. Então a Europa, quando teve contato com a batata e nas regiões que teve contato com batata com aipim, acabou incorporando a batata e hoje ela faz parte do dia a dia ou da culinária básica de vários países da Europa e não o aipim, porque eles tiveram um preconceito histórico contra o aipim e aí não transformou em cultural. Apesar, por exemplo, aqui no Brasil, a gente ter o aipim aí sob a forma, né, de farinha de mandioca,
de consumo em algumas regiões que tem uma influência dos povos originários mais intensa na culinária, ele é mais habitual do que outros, né? Então tem aspectos históricos aí que faz. Ou então, durante muito tempo, tinha acesso àquele alimento, mas não conseguia ter acesso à disponibilidade, não era muito caro um outro alimento. Então, ele não foi incorporado na cultura, mesmo que agora ele seja. Pode ser até que venha a ser incorporado, mas não foi incorporado por um motivo histórico. Os religiosos são quando algumas religiões não consomem determinados alimentos, né? Então, por exemplo, o judeu não consome determinados tipos de alimentos, os muçulmanos também, os indivíduos do candomblé, que são de um determinado orixá, eles respeitam alguns alimentos que eles não consomem por questões religiosas. Então, naquela coisa, você não é para comer maçã por algum motivo religioso, aquela casa não vai comer maçã, não vai entrar maçã, e até de repente os outros moradores da família, até com respeito, até não vão comprar maçã não, que a fulana não come, tem que fazer uma coisa diferente para ela, e até aquilo não vai fazer parte do hábito. Então, a religião, aí é um aspecto religioso mesmo, não é a religião que a pessoa teve contato com a religião dos outros, aí depois ela nem é mais religiosa, mas por aspectos culturais, como aquilo ficou repetido, ficou para ela. Aí é aspecto puramente cultural, porque ela não tem mais, não professa mais aquela fé. Mas aqueles que professam uma fé, às vezes é o único elemento da família, e que ele é proibido ou não é recomendado um tipo de alimento por uma questão de fé religiosa, aí é um aspecto em que a religião está se metendo no padrão alimentar. Imagina se for da família, imagina se for de uma nação inteira, aí aquele alimento não entra de jeito nenhum. E tem uns aspectos filosóficos, né? Por exemplo, tem pessoas que são veganas porque elas acham que sacrificar animal, tá comendo um cadáver, que você não precisa mais, você já está num grau de evolução, de civilidade, que você não precisa mais comer em cima do sofrimento do outro. Então aí não foi uma questão religiosa, a não ser que tenha uma religião que seja um dogma da religião, e aí você, ao frequentar aquela religião, não coma por conta disso. Aí é diferente. Não é porque cultural, que é o caso, por exemplo, da carne lá na Índia, que as principais religiões proíbem o consumo de carne. E aí tem até pessoas indianas que não professam aquela fé, mas que, como convive com um monte de gente que não come carne bovina, come outra, que não é vegano, carne bovina, ele até acaba não comendo carne. Aí, para ele, não é por questão de fé, é questão cultural, né? Se for, já o religioso, ele não come, ele está na Índia, ele não come mesmo, não só por questão cultural, como ele é religioso. Se ele for para outro lugar que todo mundo carne bovina, se ele continuar professando daquela fé e respeitar a sua própria fé, ele não vai comer carne, mas ele vai comer outras carnes. Agora vamos supor um indiano que, além da questão religiosa e cultural, jura comer carne bovina, ele tem uma questão filosófica com a história de comer cadáver. E aí só come vegetais. Aí a ampliação de não colocar na sua mesa produtos animais, alimentos animais, aí já é de caráter filosófico. Ou então aquelas pessoas, eu sou ovo lacto vegetariano. De animal eu como ovos e leite, porque eu tenho uma concepção filosófica, eu não estarei matando, que é o leite, que o bezerro. Ou seja, você dá uma explicação para te permitir ter acesso àquilo, aí é filosófico. Então, aspectos culturais, históricos, religiosos, filosóficos, que às vezes se imbricam, às vezes um foi o que propiciou o outro no passado, né? Algum aspecto religioso pode ter influenciado historicamente um grupo que hoje é puramente um aspecto cultural, que eles nem professam aquela religião, mas historicamente aquela religião foi parar ali, aí até pessoas que não eram daquela religião começaram a ter um contato, e aí hoje é um aspecto cultural, ou situações filosóficas, elas se imbricam entre si, às vezes é difícil você separar até onde vai um, até onde vai outro, às vezes tem mais de um aspecto, também são aspectos que podem influenciar a alimentação de um indivíduo, de um grupo, de uma região, de uma nação. O flavor é também importante. O flavor é o conjunto de informações sensoriais, até a gente falou na última aula, assim, por alto, mas é um conjunto de informações sensoriais dado por um alimento. É o sabor do alimento, é o cheiro do alimento, é o visual do alimento, né?
às vezes até o barulho do alimento, como uma pipoca pipocada, podem te remeter a experiências sensoriais diversas e fazer você ter prazer com o alimento, buscar aquele alimento e incorporar aquele alimento na sua vida. Então, por exemplo, um idoso que é desdentado, que já tem uma diminuição da força muscular e que tem que fazer um tipo de alimentação em que a pessoa, para facilitar a vida dele, bate tudo no liquidificador e coloca tudo misturado e fica parecendo cocô de bebê, por mais que ele saiba, né, ele tem consciência, ele não está demenciando, que aquilo é um alimento. Você pode até. Aí você não coloca sal, não coloca gordura, mas também não coloca tempero nenhum, então o sabor cai, o aspecto visual é ruim, não tem cheiro de nada. Isso vai fazer até com que o idoso reduza a sua alimentação. Mesmo que ele não esteja demenciando, não tenha nenhuma condição neuropsiquiátrica que faça ele diminuir a ingesta de alimento, ele fatalmente vai começar a diminuir a ingesta de alimento e alguns acaba até subnutrindo. Então, um flavor pode ser um favorecedor de um consumo. Então, tem gente, por exemplo, que consome determinados alimentos porque as experiências sensoriais que ele teve foram bacanas, foram legais, né? E às vezes ele joga tudo pelo sabor. Por exemplo, se você está em um resfriado comum, o vírus do resfriado comum altera a sua sensação palatável e o seu odor. Então, cai dois elementos importantes do flavor, que é esse conjunto sensoriais, do alimento, que é a sensação palatável e o cheiro. Mas se você tiver uma obstrução por alergia, cai o cheiro, não cai o paladar. Não há alteração dos botões gustativos, desde a transmissão das informações, mas aí, como as pessoas, a maioria, não conhece o que é flavor, ela diz, eu estou com o nariz entupido, até perde meio apetite, a vontade de comer, porque perde o sabor. Às vezes ela fala que é sabor e não é um sabor, no cheiro. Isso pode perder o sabor mesmo temporário, no resfriado comum, que perde o cheiro e o sabor. Não é à toa que os apreciadores, as pessoas que analisam qualidade de vinho, eles analisam o buquê do vinho, o cheiro do vinho, a textura, o tanino do vinho descendo, como é que ele desce, né? Então é a experiência tátil do vinho, às vezes até a coloração do vinho, a mesma coisa para o café, eventualmente para a cerveja, enquanto que a maioria das pessoas querem saber o prazer que dá, mal sabe que o prazer inclui essas coisas também, mesmo em bebidas alcoólicas, inclui as outras experiências sensoriais. Não tem até gente que fala assim, eu não gosto do sabor do fígado, mas ele tem um cheiro. Se ele tivesse o sabor que tem, olha como e muitos até acabam se acostumando com o gosto do fígado ou do café, acabam consumindo e depois incorporam por causa do odor, que é um odor muito gostoso. Mas quanto maiores sensações, estímulos sensoriais um alimento e uma comida pode propiciar de favorável, mais adesivo a ela, é claro, se ele tiver condições de comprar, acessibilidade e as outras coisas também. E algumas, no que se refere ao sabor, são até inatas. A maioria esmagadora da população em todo o globo sempre vai ter uma tendência a preferir coisas doces e salgadas, porque ela instintivamente, doce e salgado, está relacionado à energia, à vida, a se manter vivo e íntegro. Por mais que o exagero seja negativo, mas o sabor remete a alimentos energéticos, alimentos reguladores e que são fundamentais à vida. Então, de uma maneira geral, coisas doces e salgadas têm uma aceitação na introdução do cardápio do que outras. E aí, às vezes, a indústria alimentar até exagera no sal e no doce, coisas que diversas nações aqui no Brasil estão regulamentando para paulatinamente reduzir. Não dá para reduzir de uma vez só, porque se a pessoa se acostumou, aquilo faz parte do cardápio dela por conta do sabor, você reduzir, aquilo vai gerar uma discórdia, uma reclamação, né? Então você tem que ir lentamente descondicionando e usar em muitos alimentos e comidas, outros temperos que não sejam salgados, e que vão substituir, que vão dar também prazer no paladar, no cheiro e no visual. Já os amargos e azedos geralmente têm uma rejeição maior. Se você não usar outros elementos no flavor para ser chamativo, ou usar uma propaganda
não usar, se não tiver aspectos culturais de comer ele, você dificilmente vai ter alimentos azedos e amargos na sua alimentação, fazendo parte ou uma grande quantidade de alimentos assim. Por quê? O amargo, geralmente na natureza, tem associação com venenos, com toxinas. E o azedo com podridão, com doença, com morte, com necrose. Então, instintivamente, as pessoas não procuram esses tipos de alimento. Então, tem que ter, a não ser salvo algum aspecto religioso, com informações, que aquilo é importante, você não vence isso e você não vai incorporar, porque instintivamente você vai ter dificuldade. Tanto que quando o iogurte se popularizou na mesa dos brasileiros, ele foi popularizado com os iogurtes com sabores de morango, iogurtes processados, não o iogurte natural feito em casa. Eram os processados, né? Que a pessoa não vou fazer iogurte, não sei nem como é que faz, não faz. Então era mais fácil comprar no mercado, né? Aí a acessibilidade e ter dinheiro para comprar aquilo, né? Então foi com gosto de morango, com sabor de morango, com sabor de tutti-frutti, e assim vai, de abacaxi, de coco. E depois, com a melhoria das informações, das qualidades dos alimentos, é que a gente foi incorporando o iogurte natural, que é o iogurte feito em casa, ou mesmo o processado, mas sem sabores, com o sabor dele natural, e mesmo assim, provavelmente é o que vende menos, por conta dessa rejeição natural de coisas azedas. Apesar de saber que aquilo dali é azedo, mas não está ligado à morte. Você teve a informação que conseguiu convencer o seu inconsciente de fugir daquilo. Então, o flavor também é importante para a gente incorporar determinadas coisas ao nosso hábito alimentar ou de se afastar. Bem, ainda temos a experiência prévia, as necessidades especiais, os fatores emocionais e a escolha pelos funcionais, que tem todo um elemento à parte. Então, como a gente ainda tem algumas coisas para falar, e que, para não sobrecarregar esse vídeo, vamos fazer uma segunda parte dos fatores que interferem, né, que influenciam a escolha do padrão alimentar e culinário de uma pessoa, de uma família, de um grupo ou de uma nação. Então, te convido ao próximo vídeo. Até lá!